A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria e com um coração cheio de gratidão que hoje eu venho aqui contar o meu testemunho, contar o que Deus, fez na minha vida, na vida do meu esposo, o que o Senhor fez na vida dos meus familiares através do deserto. Deserto que é um lugar de aprendizado, é um lugar onde nós crescemos, onde nós criamos intimidade com Deus. Muitas vezes a gente não compreende por que a gente está lá. Outras pessoas, como eu, entraram cientes, do porquê estavam no deserto, porque antes de estar no deserto eu estive opressa. E eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu entrei no deserto e de como o Senhor me conduziu para poder sair dele. Tudo para a glória, tudo para a honra do nome do Senhor Jesus. Nada foi para mim, é tudo para Ele, é tudo dele, tudo por Ele. Eu gostaria de iniciar com um texto que se encontra em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. É um versículo que marcou e marca muito o meu casamento, a minha vida, e foi o que me deu forças para lutar muitas vezes, onde eu pensei em desistir. O Senhor, Ele me trazia esse versículo que diz: "E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa." Então aqui o Senhor, Ele trazia sempre ao meu coração que o cordão de 3 dobras não se quebra depressa, Que sou eu, meu esposo, mas acima de tudo Deus. E se tem Deus, não vai se quebrar, não se quebra. Enquanto houver 2 lutando, você e Deus, há esperança. O cordão não será quebrado, porque você colocou o único que pode sustentar, o único que pode fazer com que haja a restauração, com que haja quebrantamento no seu coração, para que esse cordão não se arrebente, para que você consiga buscar forças para continuar lutando, que é Deus. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como tratar com cada um, e Ele soube como tratar comigo, porque eu estava completamente perdida. Eu fui uma pessoa que eu errei muito, e por isso que eu entrei no deserto ciente de que eu precisava daquilo. Sofri muito, mas sofri consciente de que era necessário. Bom, eu conheci o meu esposo no final de 2011, só que eu era muito nova, eu tinha 16 anos e meu esposo tinha 22. Nós viramos amigos, muito amigos antes, e só começamos a namorar em dezembro de 2012, um ano depois praticamente. Nós sempre tivemos um namoro muito saudável, estávamos muito apaixonados um pelo outro, nós tínhamos um companheirismo muito bonito. Nós namoramos antes de noivar durante 4 anos, e nesses 4 anos nós nunca nos separamos, sabe? Nunca ficamos mais de um dia sem nos falar, sem saber se o outro tá bem, por mais que houvessem discussões, que houvessem, lógico, atritos, o que é normal na vida de todo casal. A gente sempre procurou não se afastar por muito tempo. Eu era muito apaixonada por ele, perdidamente apaixonada, e ele também. Aí nós decidimos noivar. Em 2016. Em 2016 nós noivamos, e foi aí que a minha opressão começou, quando nós noivamos. Foi nitidamente, eu mudei da água para o vinho. Eu sempre me considerei uma pessoa cristã, evangélica, porém eu não tinha nenhum tipo de intimidade com Deus. Eu ia na igreja uma vez na vida, outra na morte, sabe? Um domingo sim, depois 4 meses sem ir na igreja, 5 meses sem ir na igreja, até que teve um determinado momento em que eu me afastei de vez. Eu deixei de ir, eu deixei de falar que era evangélica. Depois que a gente noivou, eu não mudei só no meu relacionamento, eu estava opressa de uma forma que
era além, né, da questão do noivado, da questão do casamento que estava para acontecer. Eu fiquei opressa com tudo. Eu não suportava ouvir falar na Bíblia, não suportava ouvir falar em igreja, em evangélicos. Para mim eram todos um bando de hipócritas, porque eles não pregavam o que eles não faziam o que eles pregavam, e eu sempre me baseava muito nisso, de que era muito autoritarismo, de que não tinha amor ao próximo. Então eu me apeguei nessas coisas que o mundo sempre diz, né, sobre quem serve ao Senhor, né? Essa é a visão do mundo muitas vezes, de que os evangélicos são autoritários, não têm compaixão, não têm amor ao próximo. E conforme eu estava ficando opressa, mais eu acreditava nisso. Então mais eu me afastava da igreja e automaticamente eu me afastava de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, por mais que eu não tivesse intimidade, mas eu conhecia Deus, eu tinha um primeiro contato com a palavra, eu tinha noção do que era certo e do que era errado perante o Senhor, né? Eu só não tinha noção do peso do pecado, mas eu sabia o que era o pecado. Então eu comecei a me afastar de Deus, e quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos nossos valores, nós perdemos a nossa direção, porque Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justiça, e Ele traz o senso de justiça para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que se aproximam dEle. E quanto mais distante de Deus nós ficamos, mais injustos nós ficamos, com menos senso de justiça nós ficamos. E foi assim que eu me via, completamente perdida. Tudo que para mim antes era correto passou a ser errado, e tudo que era errado passou a ser correto. Eu comecei a sair muito sem o meu, então na época era noivo, eu comecei a sair sem ele. Eu estava terminando a minha faculdade e eu saía da faculdade, ia para bares, ficava muito bêbada, o uso excessivo de bebida, comecei a andar com novas amizades, e foi aí que uma das minhas amigas, na época, me apresentou uma outra religião. Eu comecei a frequentar outra religião, uma religião completamente diferente daquela a qual a minha família estava inserida, né? A minha família, a grande maioria é cristã. Então, eu comecei a ir para outra religião, comecei a ser feminista ao extremo. Eu não sou contra quem é feminista, mas o extremismo, seja lá qual for, tanto religioso quanto em outras áreas, ele não faz bem, né? Então eu comecei a ter pensamentos totalmente contrários àquilo que eu sempre pensei antes. O meu sonho antes era me formar, ter a minha família, ser mãe, ser bem-sucedida. Para mim era ser bem-sucedida com a minha casa e com a minha profissão, né? E depois eu comecei a enxergar somente o trabalho. Eu não queria saber mais de ser mãe. Eu falava pro meu noivo, eu falava, eu não quero ser mãe, eu não quero engravidar, não é algo que está nos meus planos, sendo que o meu sonho sempre foi ser mãe. Então, eu estava totalmente imersa numa fantasia de que o mundo teria algo para me oferecer. E aí virou o ano, chegou 2017, e eu tava correndo atrás das coisas do casamento, mas empolgada, né, com a festa, com o sonho de se casar. O meu marido tava envolvido em partes, porque eu acho que muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, o casamento, a festa, a cerimônia em si é muito mais pra mulher, né, do que pro homem. Me desculpem, homens, alguns eu sei que gostam, mas na grande maioria, né, são as mulheres que tomam a frente de tudo isso, e eu tomei a frente do casamento, comecei a planejar tudo e tava empolgada com isso, mas ao mesmo tempo eu tava o tempo inteiro me questionando se realmente era isso. Mas no fundo eu sabia que era, mas ao mesmo tempo eu sentia uma dor assim no coração, e ao mesmo tempo uma vontade de se jogar no mundo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo dentro de mim, mas eu decidi seguir os meus instintos e continuar, porque eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. E nesse meio tempo, um ex meu se reaproximou, e até então a gente não tinha nada, só eram conversas.
conversas até então inocentes, mas a gente sabe que o inimigo ele só quer uma brecha, né, para poder entrar e destruir tudo. E como já estava bem abalado o meu relacionamento, estava bem abalado por conta de todas as atitudes que eu vinha tomando. Eu sempre fui uma pessoa muito recatada, assim, eu não gostava de sair, não gostava de me expor, não gostava de ser chamativa, nada disso. E com o tempo eu passei a ser totalmente o contrário de tudo que eu era. E aí nos casamos em julho de 2017, nos casamos. E foi aí que começou o deserto do meu marido, né? Eu já entrei no casamento praticamente opressa. Depois que a gente se casou foi que eu realmente fiquei opressa. Com um mês de casados, eu pedi a separação para ele. Eu não pedi o divórcio, eu pedi a separação. Eu falei que eu precisava viver minha vida, que eu era muito nova, que eu só tinha 22 anos, que eu precisava curtir, aproveitar. E nisso ele lutou, ele pediu para que a gente não se separasse. Ele falou que entendia o meu lado, que eu era nova, que ele esperava um tempo para eu poder curtir, para eu poder sair, me divertir, e quando eu achasse que era a hora certa eu poderia voltar para casa. Ele tentou de diversas formas fazer com que eu voltasse a pensar como eu pensava antes, né, em ter família, em estar com ele, mas eu não queria isso. No meu coração, eu sabia que eu estava fazendo uma escolha errada, indo para o mundo, em direção ao mundo, mas era como se eu não tivesse controle sobre as minhas próprias atitudes. No fundo, quem está opresso sabe as consequências daquilo que está fazendo, mas é como se não conseguisse controlar todas as suas atitudes. Muitas vezes eu fazia algo e no mesmo instante eu já me arrependia. No momento que estava fazendo, eu estava arrependida daquilo. Eu sabia que aquilo ia me causar um mal muito grande, mas quando eu ia ver, já estava lá, já estava fazendo, sabe? Quando Paulo diz que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Muitas vezes, mesmo a gente estando distante da palavra, a palavra ela nos encontra, né? E eu sabia que o mal que eu não queria eu fazia. E nessa opressão, eu me afastei do meu esposo depois de um mês, e esse ex se aproximou e a gente acabou ficando nesse meio tempo da separação, mas ficando, o que eu digo, foi de beijo. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele sempre teve no controle, mesmo quando eu achava que não, e nunca permitiu que passasse de beijos, de encontros, assim, encontros públicos. Nunca permitiu que eu chegasse a outros extremos, e eu sou muito grata a Deus por isso. Na época eu não entendia, toda vez que dava errado, quando eu tentava marcar algo, e toda vez dava errado com o H, e eu não entendia por que dava errado, e hoje eu entendo que era a mão do Senhor, porque a culpa que eu carreguei depois poderia ter sido muito maior. Enfim, depois que eu fiquei com o OH, meu esposo pediu para eu voltar. Eu falei para ele o que aconteceu. Eu falei que eu encontrei uma pessoa do passado, que eu fiquei com essa pessoa e que ele tinha que aceitar isso se ele quisesse voltar. E ele, como queria o casamento, aceitou. Voltamos, no começo eu realmente tentei estar em casa, estar bem, mas era como se fosse um ciclo vicioso. Eu voltava para casa, durante um tempinho a gente ficava bem, mas logo em seguida opressa de novo. A minha mente buscava a todo momento por algo. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Eu tentava preencher esse vazio. Eu achava que era o meu marido, então eu voltava para casa e eu queria o meu marido, mas eu continuava sentindo um vazio muito grande. Aí eu ia buscar esse vazio no mundo, com amizades, bebidas, baladas, OH, e nunca esse vazio era preenchido, nunca. Sempre sentia aquele buraco dentro de mim, uma falta de algo que eu não sabia o que era.
E depois que eu voltei com meu esposo, eu no começo eu tentei, mas depois eu comecei a me sentir opressa de novo, eu me sentia sufocada dentro da minha própria casa. Eu não conseguia olhar para o meu marido, eu olhava para ele, eu tinha raiva e eu não entendia de onde vinha aquela raiva. E eu pegava e me afastava de novo, me aproximava do OH, pedia a separação. Depois me arrependia, ele pedia para voltar, ou eu pedia para voltar, ele voltava. No começo a gente tentava, depois opressão de novo, eu me afastava, me aproximava do OH, aí depois pedia para voltar. Gente, nessa loucura toda eu não tive praticamente um casamento, né? Eu não tive a vivência de um casamento. Durante um ano e meio, eu e o meu esposo nos separamos 7 vezes. Foram 7 vezes que nós nos separamos, entre idas e vindas, tentar, não tentar, estar opressa, não estar, e eu não entendia porque não dava certo. Tanto que na última vez que nós estávamos terminando, eu fui no banheiro da minha casa. Eu lembro até hoje desse dia. Eu já estava sufocada com tudo que estava acontecendo, porque eu não conseguia controlar as minhas atitudes, eu não conseguia controlar os meus sentimentos, e eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E eu pedia perdão pro meu marido, mas no dia seguinte eu já estava cometendo o mesmo erro de novo. E eu fui no banheiro, eu me ajoelhei no chão, e eu clamei ao Senhor naquele momento, mesmo distante dele. Naquele momento, a única coisa que eu conseguia fazer era falar: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que eu tô fazendo coisas que eu jamais acreditaria que eu faria, que eu jamais imaginaria fazer? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou assim. Por que isso tá acontecendo comigo? Porque eu não consigo ter controle sobre a minha própria vida. E naquele dia eu pedi pro Senhor ter misericórdia de mim, porque eu não aguentava mais viver daquela forma. Eu não aguentava mais ser esse tipo de ser humano, ser esse tipo de mulher, porque eu nunca fui dessa forma. Por que isso estava acontecendo comigo? Por que a minha índole, por que o meu caráter estava tão baixo? Por que eu estava agindo daquela forma, sem escrúpulos? Eu falava coisas pro meu marido que eu sabia que magoava ele como ser humano, como homem. E mesmo assim eu falava coisas absurdas dentro de casa. Eu não fazia nada, absolutamente nada dentro de casa, e quando fazia era por algum interesse ou porque simplesmente me dava na telha, mas não por prazer. Eu não sentia prazer em ser esposa, em estar casada, em ser mãe. Eu não tinha mais prazer em nada disso, e eu falava para Deus: Senhor, esse sempre foi o meu sonho, por que tá acontecendo isso? E naquele dia, eu tenho certeza que foi naquele dia que o Senhor me ouviu, porque foi uma oração sincera, onde eu falei que eu estava sim errando, mas que eu queria uma mudança. E depois daquele dia, eu e meu esposo nos separamos novamente. Nós nos encontramos uma vez depois da separação, e ele disse que me amava, que ele não conseguia viver sem mim, que ele me perdoava por todas as coisas que aconteciam, que ele queria estar sempre ao meu lado. E depois disso passaram-se 3 dias, e eu estranhei que nesse tempo de 3 dias ele não me procurou. E eu fui atrás dele, porque eu era assim, eu sabia que tinha o controle na mão, que quando eu quisesse ele voltava. E aí eu peguei e fui atrás e falei: agora eu quero que ele volte. Só que ele não voltou. Quando eu fui procurar ele falou assim: você não quis a separação? Então agora a gente vai viver uma separação. Porque se a gente não se afastar, a gente nunca vai saber realmente se realmente é isso que a gente tem que estar fazendo, se é voltar, se é estar separado. Então eu quero me afastar de você. No momento que ele falou aquilo pra mim, foi como se eu tivesse tomado um soco na cara. Foi como se a venda que tivesse nos meus olhos, ela tivesse caído realmente. E eu pude sentir em cada átomo do meu corpo a dor da rejeição e a dor da culpa. Eu olhei pra trás e eu lembrava das coisas que eu fiz, das coisas absurdas que me levaram para aquele momento. E eu sentia um peso, uma tristeza
tristeza que inundava o meu coração e eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, não importa o que eu fizesse, ele não se aproximava mais e eu não tinha mais o controle, o tal do controle que eu achava que tinha, de que quando eu quisesse o meu casamento voltava. E depois disso ele se afastou realmente. E eu tentava procurar ele de diversas formas, mas ele não queria mais falar comigo. Foi 3 dias. Em um dia ele dizia que estava apaixonado e não vivia sem mim. 3 dias depois ele estava já ao preço. O Senhor endureceu o coração dele e eu digo e tenho certeza que foi o próprio Deus que endureceu o coração do meu marido, porque ali ia começar o meu tratamento. Porque o Senhor, ele permitiu que eu fosse até ali, mas dali em diante ele tomou as rédeas da situação. E ali começou o meu deserto. Foi ali que eu percebi os erros que eu cometi e fui caminhando para o deserto. E começou o meu sofrimento, né? A minha primeira fase do deserto, ela não foi ruim só pelo abandono, pela rejeição do meu marido. Foi ruim porque eu estava me condenando constantemente por tudo que eu tinha feito e por tudo que eu não fiz. Eu me condenava, eu me julgava, eu entrei num estado de depressão profunda, eu não conseguia ficar num espaço fechado, eu me sentia sufocada toda vez que eu ficava dentro de um quarto, toda vez que eu ficava no escritório para trabalhar, eu me sentia sufocada, eu precisava ir na janela, respirar, olhar para o céu, e eu fiquei assim durante uma semana, mal, sem comer, sem saber o que fazer, só sabia chorar, pedir perdão. Eu ligava pro meu marido e pedia perdão, pedia para ele voltar e nada dele querer voltar. Cada vez mais ele me tratava mal. Depois de uma semana, uma amiga minha percebeu que eu não tava bem, né, que eu me afastei, que eu deixei de sair, que eu tava só trancada dentro de casa, e ela me perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei para ela o que aconteceu. E o sentimento que eu estava sentindo de culpa, um sentimento de depressão, de morte, sabe? Eu não aguentava me ver naquela situação, porque eu falava para Deus que eu não merecia estar viva. Eu pequei, eu não pequei só contra o meu marido, eu pequei contra ele, eu pequei contra Deus, contra tudo o que eu acreditava ser certo. Eu não conseguia entender porque tudo aquilo aconteceu. E essa minha amiga me apresentou uma moça, uma irmã da igreja, e ela falou: pede oração para ela, eu tenho certeza que ela vai te ajudar, porque ela ajuda muitas pessoas. E eu falei: vou chamar porque eu não tô bem. E eu peguei e chamei aquela senhora, e no mesmo instante em que eu chamei ela, ela já começou a orar por mim, pelo WhatsApp mesmo. Ela orava e ela falava: o Senhor, ele te deu muitas oportunidades de você mudar enquanto havia tempo para não ter dor. Só que agora, Arielle, agora é o tempo do tratamento. Agora não adianta você lutar por casamento, porque agora é você e Deus. Mas no tempo certo, o Senhor vai restaurar. E eu restaurar? O que é restaurar um casamento? Depois que ela orou em mim, eu peguei e fui pesquisar na internet o que é restauração de casamento. E foi aí que eu encontrei o blog da Sol e o canal no YouTube. E eu comecei a ler testemunhos, ouvir os áudios da Sol, e aquilo foi clareando a minha mente sobre o que era uma restauração. Só que em todos os vídeos a Sol falava sobre a intimidade com Deus, e você colocar Deus no centro, e o fato de você abrir mão e sair de cena e buscar a Deus primeiro e depois buscar a restauração. Só que na primeira fase a gente tá tão obcecada em querer a restauração que a gente escuta o áudio, mas não pratica, né, essas coisas. Mas eu decidi ir na igreja. Eu falei: eu vou voltar para a igreja,
porque eu faz muito tempo já que eu não vou, eu não sei nem se Deus vai me aceitar de volta, mas eu vou tentar, porque eu tô sentindo uma dor muito grande no meu coração e eu não sei se eu vou aguentar isso. E eu fui para uma igreja aqui perto da minha casa, para a Assembleia, aqui perto de casa, porque foi onde eu aceitei Jesus com 8 anos de idade, né, na Assembleia. Então eu falei, eu vou nessa. E quando eu cheguei lá, era uma quarta, era um culto de cura e libertação. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira. Eu sentei num dos últimos bancos, ajoelhei e ali eu comecei a orar para o Senhor, pedindo perdão, pedindo reconciliação, pedindo para que Ele pudesse me ajudar e me libertar da dor que eu estava sentindo, para que Ele pudesse me perdoar, porque eu precisava do perdão dEle. E ali em oração, no secreto, somente na minha mente, eu falei para o Senhor, Deus, hoje eu queria um abraço teu, um abraço, Senhor, para eu saber que tu me perdoa por tudo que eu fiz, por todas as coisas que eu fiz, Senhor. Eu não quero mais ser aquela pessoa, eu não quero mais agir daquela forma, e eu sei que eu só vou conseguir ser assim, ser uma nova pessoa, se eu estiver contigo, Deus. E ali eu pedia para o Senhor um abraço, e no final do culto uma irmã veio, me abraçou e começou a profetizar sobre a minha vida, profetizar, falar sobre o que estava acontecendo. E ela falava pra mim que eu precisava me calar, porque eu tava correndo atrás do meu esposo e eu só tava recebendo humilhação, e que não era isso que Deus queria, que Deus agora queria tratar comigo, pra eu abrir mão, que Deus ia fazer no tempo certo, mas não era naquele momento, que tava tudo muito recente. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, nunca vi. Ela falava com tanta autoridade sobre tudo o que estava acontecendo, e no final da oração ela me abraçou e ela falava, recebe agora o abraço que tu me pediu. E naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor é muito bom, porque eu errei, eu pequei, e mesmo assim o Senhor me aceitou de volta, o Senhor me perdoou quando nem eu tô conseguindo me perdoar por tudo que eu fiz. E ali começou a minha caminhada com Deus. Eu comecei a frequentar essa igreja, eu ia em todos os cultos e eu tinha fome da palavra, mas ao mesmo tempo, pelo fato de eu buscar a restauração e eu me culpar muito pela minha separação, eu buscava muito por profecias, né? Eu ia para a igreja porque eu queria receber muitas profecias de que meu casamento seria restaurado, e eu recebia muitas mesmo, de pessoas que eu nunca vi na vida, vinham e me falavam sobre o casamento com tanta autoridade. Só que como eu não tinha intimidade com Deus ainda, como eu não estava firme na palavra, eu recebia a profecia, assim que eu saía da igreja, já vinha um vento, me derrubava, e eu ia para o chão novamente, e eu tentava me reerguer e buscava por outra profecia, aí recebia e caía novamente, porque eu não tinha estrutura com Deus, eu não tinha fé o suficiente para acreditar que aquilo realmente podia acontecer. Então eu queria me alimentar todos os dias de profecias, sendo que eu não conseguia entender que a maior profecia, ela tá na palavra, ela tá na Bíblia, era só eu abrir a Bíblia que eu ia saber. Até que um dia uma irmã chegou em mim e falou, enquanto o seu marido for o centro da sua vida, enquanto ele estiver no trono do seu coração, o Senhor não vai trabalhar. Porque o Senhor, Ele quer intimidade contigo. O que o Senhor tem para fazer é primeiro em você, depois no seu casamento. Busque ao Senhor, coma a palavra, busque a Deus. E foi aí que eu comecei a não só a ir para a igreja, mas a buscar a Deus. Eu comecei a ler a Bíblia incessantemente. E não só a ler, mas a entender. Eu pedi para o Senhor sabedoria. E era lindo ver o que Deus fazia e faz hoje. Eu lia um texto e eu não entendia. Eu falava, Senhor, me dá a interpretação disso. E o Senhor me dava. E eu comecei a criar intimidade com Deus e a crescer nisso, crescer na palavra, querer crescer cada vez mais no entendimento e buscar o Senhor como quem busca um amigo, como quem busca um amor. E eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei por Cristo, me apaixonei pela palavra, por tudo que Deus fazia dentro de mim. Era um turbilhão de emoções, de sentimentos, e aquele vazio que eu sentia
antes, de repente, eu já não estava mais sentindo, mesmo o meu marido não estando aqui, eu senti o vazio do meu marido não estar, mas o vazio que eu sentia existencial já não tinha mais, porque Deus estava preenchendo aquele espaço, e eu comecei a buscar o Senhor e a sua palavra, e o Senhor começou a agir no meio da minha família. Nisso, claro, eu ainda errava muito na questão da restauração, porque eu ainda buscava muito o meu marido, eu corria atrás, e o Senhor, até que um dia o Senhor realmente falou, chega, não é mais para ir atrás. E foi quando eu e meu marido ficamos meses sem nos ver, sem nos falar, sem contato nenhum, pelo fato da gente não ter filhos, a gente não tinha vínculos para precisar falar, né, um com o outro. Então a gente ficou meses sem se falar, sem falar um oi, sem dar uma palavra, sem se ver, sem nada. Ficamos meses. E nesses meses que a gente não se encontrou, eu buscava a Deus e buscava pelo Senhor, e eu queria ouvir do Senhor que ia ficar tudo bem. Eu não precisava mais ouvir do meu marido que ia ficar tudo bem, porque dele eu só ouvia palavras do tipo, desiste, você não vai conseguir me ter de volta, o nosso casamento acabou, eu nunca mais vou pisar naquela casa, eu nunca mais vou voltar lá, eu nunca mais quero te ver, eu não te amo mais, eu não sei se um dia eu te amei. Essas eram as palavras que o meu marido me falava, e eu sabia que aquilo não era ele, que aquelas palavras não vinham do coração dele, que era opressão. Só que machucava e doía, e dói muito você ouvir da pessoa que você ama, que ela não te ama. Mas tudo bem, porque eu também falava isso pra ele quando eu tava opressa. E quando a gente passou pela opressão, depois a gente consegue compreender as palavras de um opresso, e a ter mais compaixão, e a ter mais paciência com aquilo. E eu falava pra Deus, Senhor, assim como eu disse, ele tá falando, mas eu sei que a última palavra ela vem de ti. E eu busquei ao Senhor nesse tempo que o meu marido estava longe, eu jejuava, fazia propósitos e propósitos, eu buscava ao Senhor. Foi aí que eu me batizei, decidi me batizar. Foi lindo, para a glória de Deus. Eu já estava há uns meses na igreja quando eu me batizei. Os meus pais vendo toda essa transformação, toda essa mudança. O meu pai, ele repudiava a igreja. Ele falava que só tinha ladrão, que pastor era tudo ladrão, que igreja não prestava para nada. Era totalmente duro de coração para a religião, para a igreja, para Deus, para tudo, para a palavra. E com o tempo eu fui vendo os meus pais se aproximando. Começaram a ir aos cultos, um culto ou outro, eles iam, começaram a querer saber mais de Deus, a querer entender quem é, né, esse Deus que transforma vidas. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, os meus pais se converteram, aceitaram Jesus. Hoje eles congregam junto comigo na igreja, né, na assembleia. Eles congregam. Hoje eu vejo o meu pai todos os dias abrindo a Bíblia para ler, a minha mãe louvando, participando de conjuntos na igreja, louvando a Deus. Vejo o meu irmão participando também dos cultos. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Tios meus também foram e aceitaram Jesus e hoje também congregam na mesma igreja que eu. Outros congregam em outras igrejas. Então eu fui vendo um mover de Deus, né, no meio desse deserto, e eu consegui começar a entender por que tudo isso estava acontecendo, por que Deus permitiu tantas coisas, né? Mas os resultados, os frutos que estavam sendo colhidos mesmo em meio à dor, que Deus é esse que consegue no meio do vale nos surpreender e nos fazer feliz. No meio do deserto eu conseguia ver frutos, no meio do deserto eu conseguia ver o agir de Deus, ver as maravilhas, os prodígios que Ele fazia no meio da minha família, as coisas que Ele fez, os milagres que eu passei, que eu senti, eu pude ver de perto o agir do Senhor. E eu sabia naquele momento que o que a Sol fala é verdade, que a restauração é a cereja, né, no bolo. E eu falava, Senhor, agora eu quero que o Senhor age em mim, no meu ministério. O que eu tenho? Qual é o meu chamado, Senhor? E aí eu fui chamada para participar do ministério infantil. E naquele momento eu me lembrei de uma vez que eu fui na igreja quando eu estava
Eu tava com 17 anos, eu tava finalizando, trancando a faculdade de pedagogia, porque de repente eu percebi que não era para mim e comecei a faculdade de administração. Nesse tempo, eu fui na igreja, porque o meu tio ia ser consagrado a pastor. Fui na igreja e quando eu cheguei lá, uma irmã veio orar em mim e ela falava assim: eu vejo você rodeada de crianças. E eu falei, eu sempre amei crianças, eu sempre amei trabalhar com crianças, o meu sonho sempre foi ser professora, mas quando eu cresci, né, eu percebi que ser professora ia ser um pouco complicado, porque eu já estava trabalhando em outra área e não ia dar certo naquele momento, né. Então eu desisti da faculdade de pedagogia e iniciei a administração. E quando aquela mulher veio me falar isso, que me via rodeada de crianças, 17 anos, eu estava já, adolescente, eu pensei, essa mulher tá louca? Porque eu acabei de trancar a faculdade de pedagogia, como ela tá me vendo rodeada de crianças, gente? Não tem nada a ver. E agora, quando a irmã da igreja agora chegou em mim e falou: Arielle, Deus me mostrou você para vir trabalhar com a gente no Ministério Infantil. Ali eu pude ver o quanto Deus é tremendo. Ele me fez recordar de uma profecia, de uma promessa que ele me fez há anos atrás, que nem eu lembrava. E agora ele me fez passar por isso e concretizar na minha vida o que ele havia me prometido há anos atrás. Ali eu já glorifiquei o nome do Senhor e falei: Senhor, tudo tu podes, tudo tu podes. E eu iniciei no Ministério Infantil. Com 2 meses eu passei de ajudante para líder do Ministério Infantil na igreja. 2 meses depois eu entrei no grupo de louvor da igreja. Eu louvo ao Senhor. Antes eu cantava no mundo, agora eu canto para Deus. E ali eu fiz amizades que viraram irmãs de coração, sabe? Na igreja, no grupo da Sol, que eu consegui entrar, para a glória do Senhor, também consegui entrar no grupo do WhatsApp da Sol. E eu via o agir de Deus usando pessoas para vir falar comigo, num momento de dor que eu não sabia me expressar, as pessoas vinham e me davam uma palavra e eu sentia que era o próprio Deus falando comigo. E ali começou uma história linda, uma história linda de conversão ao Senhor. E Deus foi mudando o meu caráter, foi transformando meus sonhos, foi trazendo a esperança, foi trazendo de volta a minha alegria, a alegria de viver, a alegria de querer ser melhor, de buscar o reino dos céus. Mas a dor, né, da restauração, ela não passava. Eu continuava sofrendo porque o meu marido não voltava. Era como se eu estivesse feliz em tudo, mas faltasse algo. Falta algo. E aí o meu marido, no meu aniversário, ele me procurou para dar parabéns. E foi lindo esse dia, porque ele ficou o dia inteiro sem falar comigo, né? Aí quando chegou a noite, era uma quarta também, eu fui pra igreja. Falei, não, eu não vou ficar sem ir pra igreja, eu vou pra igreja. Quando chegou lá, eu pedi pro Senhor: Senhor, me dá esse presente, que é o meu marido lembrar, né, do meu aniversário e hoje poder vir falar comigo. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou entender que é uma confirmação de que eu tô na luta certa pelo meu casamento. E quando eu saí da igreja, assim que eu saí da igreja, o meu marido me mandou mensagem, me parabenizando, mandando um texto falando que ele me admirava, falando que ele queria o melhor para mim. E ali ele começou um processo de querer ser o meu amigo, né? Ser meu amigo, eu te desejo tudo de bom, mas não te desejo estar comigo. E aí começou uma nova batalha, né? Onde ele se aproximou, mas não queria o nosso casamento. Ele falava que ele queria me ver, ele passou a frequentar a nossa casa, passou a vir uma vez ou outra, mas ele sempre deixou claro de que ele não queria o nosso casamento de volta, de que ele estava feliz na vida que ele estava e de que eu não iria ter o casamento. E eu falava que tudo bem, que eu aceitava essa situação, mas eu sempre orando e pedindo ao Senhor que convertesse o coração dele, de que o Senhor falasse com ele para que ele voltasse para a nossa casa. E nisso nós ficamos mais ou menos 1 ano, né? Do meu aniversário até o meu outro aniversário do outro ano, né? Passaram-se 1 ano
ele vindo de vez em quando e depois desaparecia, vinha para nossa casa, desaparecia. Eu me sentia desconfortável com essa situação, às vezes, porque eu pensava que já estava cômodo para ele nessa situação e de que Deus não estava se agradando de eu me encontrar com ele e não tomar posição. Mas ao mesmo tempo eu continuava. Ele vinha, eu aceitava, depois ele sumia, ficava um tempo fora, depois voltava, depois sumia. E eu orando e pedindo ao Senhor, orando e pedindo ao Senhor, no joelho. Minha batalha tinha que ser vencida no joelho, é no joelho, é no joelho. Até que em julho ele deu uma sumida. E eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Até que de repente eu recebo uma foto no meu WhatsApp. Era uma amiga minha me mandando, me desculpa, mas eu tinha que te mandar isso. Uma foto dele com outra mulher, né, com uma OM. Ele assumiu um relacionamento, né, sem me falar nada. A gente estava se encontrando, simplesmente ele sumiu e assumiu uma outra pessoa. Ali pra mim foi um desgaste emocional terrível, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu precisei passar por aquilo, porque eu precisava entender o que ele sentiu também quando eu fiz isso. E para ele também sentir o que é estar o preço, né? Ele ficou com essa menina 3, 4 meses. Viajaram, ela dormia na casa da mãe dele, coisas que eu não fazia com ele, a gente quase não viajava e eu nunca dormi na casa da mãe dele, então eu via ele fazendo coisas com ela que a gente não fazia. E ela estava no mesmo ritmo de vida que ele, balada, saindo de segunda a segunda, muita bebida, muita saideira, e eu estava na igreja. Aí todo mundo chegava em mim e me falava, tu acha que ele vai voltar para casa? Sendo que agora tu tá aí crente, toda careta, e ele tá no mundão. Ele não vai voltar agora, porque para ele não é vantajoso. E eu só falava, o Senhor sabe de todas as coisas, quem me prometeu garante. Quem me prometeu garante. Mas no fundo isso me abalava, claro. Eu pensava assim, eu tô em Cristo, agora eu tô na igreja, eu busco a Deus, eu não tô mais nessa vida que ele tá agora. E para ele não seria legal também voltar. Mas enfim, decidi continuar lutando no joelho, na oração. Depois de 3, 4 meses ele terminou com essa menina, ele se reaproximou de mim. Só que eu já não tava mais tão ligada no casamento quanto antes. O meu coração já estava em paz. E eu realmente soltei e deixei ir, né? Depois que ele assumiu essa outra mulher, foi como se algo se rompesse dentro de mim. Eu já não queria mais o casamento como eu queria antes. Eu lutava sim pelo casamento, porque eu julgava ser o certo, e até hoje, pela palavra do Senhor, eu julgo ser o certo. Você lutar pelo seu casamento é uma causa legítima. Você tem todo o respaldo bíblico para isso, para lutar pelo que é seu, né, de direito. E eu lutava, mas não era mais um sentimento, era mais uma busca pela palavra, por ser certo através da palavra. Mas já não era mais aquele sentimento forte de eu preciso dele em casa. Não, eu falava para Deus, eu quero ele sim em casa, mas hoje isso não é mais a minha prioridade. E aí ele se aproximou. Quando eu desisti, quando eu falei para Deus que não era mais, não sabia mais se era isso que eu queria seguir minha vida, ele foi se aproximando, ele já não vinha mais só uma vez ou outra, ele vinha e passava a dormir aqui em casa, me perguntava se eu estava bem. No Natal e no Ano Novo me mandou mensagens. Aí logo no começo do ano, né, nos primeiros dias, ele veio para me dar Feliz Ano Novo e ficou aqui em casa 2, 3 dias e começou a se aproximar, e eu não estava entendendo ainda o que aquilo significava. Meu Deus, será que ele está se aproximando mesmo? Aí no final de janeiro desse ano, eu descobri algumas alterações em alguns exames meus, e ele se reaproximou de mim através desses exames. Eu falei para ele que eu estava passando por alguns problemas de saúde, que eu ia precisar fazer mais uma bateria de exames, e ele disse, eu tô contigo. Onde você precisar ir, eu vou passar por essa com você. E ali Deus, como tu é maravilhoso, Senhor, porque eu não esperava mais. Aquela pessoa que criava expectativas, que criava expectativas, hoje já não cria mais tantas expectativas assim. E o Senhor foi e fez, mesmo sem
eu estar pensando. E é muito isso. Deus, ele não age na ansiedade, ele não age no nosso tempo. É no tempo dele, é tudo conforme ele quiser. Teve momentos em que eu pensei que eu nunca ia conseguir largar a corda, que eu nunca ia conseguir descansar, que eu nunca ia conseguir não querer. Até que chegou o momento, no tempo certo, aos poucos, sem eu perceber, naturalmente. Não foi algo forçado, não foi algo que eu precisei, não sei, fazer algo. Não, foi natural, foi acontecendo. Eu fui soltando a corda, eu fui deixando ir. E quando eu vi, eu já estava em paz e o Senhor trouxe. O Senhor aproximou num momento de necessidade também, porque eu estava carente por estar com medo, né, dos exames e tudo mais, e ele começou a ficar do meu lado. Aí quando foi em fevereiro, no final de fevereiro, eu descobri que estava com Covid também. E aí ele já ficou em casa, ele falou, eu vou cuidar de você nesse tempo. E no segundo dia de isolamento, quando eu estava aqui em casa, ele falou, eu voltei. E ali eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu olhei pro dedo dele, e quando eu fui ver, a aliança já estava no dedo dele. E ali eu só pude glorificar o nome do Senhor, dizer o quanto Deus é bom, o quanto o Senhor faz, porque nós somos imerecedores de tudo, mas o Senhor, na sua graça e na sua bondade, nos supre em todas as coisas. E se fosse por mim, se fosse pela lei dos homens, se fosse pelo coração dos homens, eu não merecia nada disso. Eu não tinha direito a nada disso, mas na incrível e grandiosa misericórdia do Senhor, mesmo com todos os erros e acertos, o Senhor nos restaurou. O Senhor trouxe o meu marido. Ironicamente, eu sempre ouvia de que o nosso marido ele não volta num cavalo branco, né? Amoroso. O meu voltou. Glória a Deus. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Ele voltou e no segundo dia ele me trouxe flores, porque eu estava isolada, não podia sair de casa. Aí ele trouxe flores para mim. Ele faz as coisas para mim aqui em casa e o tempo todo falando que me ama. E foi tudo naturalmente acontecendo, não foi algo forçado, não foi algo que eu precisei forçar como eu fazia antes. Eu tentava de todo custo que ele estivesse aqui, que ele viesse, que ele fizesse. Não, o Senhor quem fez, foi Deus quem fez. O Senhor trouxe no tempo que teve que trazer, o Senhor aquebrantou o coração no tempo que teve que aquebrantar. E quando eu menos esperei, quando finalmente eu consegui soltar a corda, depois de sofrer muito, depois de passar por provações terríveis, quando finalmente eu consegui descansar, o Senhor trouxe, o Senhor fez, o Senhor fez de uma forma maravilhosa, de uma forma que eu não imaginava que aconteceria, não imaginava que ele fosse voltar me dando apoio num momento difícil, e ele voltou me dando apoio num momento difícil, sendo romântico, sendo um cavalheiro, sendo gentil, amoroso, sendo um marido. Ele não voltou só por necessidade, ele não voltou porque ele precisava, ele voltou porque eu precisava dele naquele momento, eu precisava de alguém naquele momento e ele foi esse alguém. Deus tocou no coração dele para que ele fosse esse alguém. E hoje nós estamos restaurados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Hoje eu entendo que o centro da minha vida, o primeiro lugar da minha vida é Deus. Tem que ser Deus. Eu não sinto mais aquele vazio que eu sentia, porque hoje eu entendo que o vazio era a falta de Deus na minha vida, era a falta do Senhor na minha vida. Hoje eu oro incessantemente pedindo ao Senhor para que não permita que eu volte a ser quem eu era. Eu luto todos os dias contra o meu eu, para que o Senhor possa crescer dentro de mim, dentro da minha casa, no meu casamento, para que tudo esteja no controle e na vontade do Senhor. Eu realmente entreguei não só a minha vida, não só o meu casamento, eu entreguei o meu esposo, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E eu falei, Senhor, faça o que o Senhor quiser, porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui contando o testemunho. Muitas vezes eu pensei que isso jamais poderia acontecer, que eu nunca ia ser merecedora disso, e não sou. Mas a graça do Senhor, ela me alcançou, e eu tenho certeza que essa mesma graça, ela vai alcançar cada um de vocês que se dispôs a ouvir
esse testemunho, porque eu creio no nome de Jesus que o propósito do Senhor é a família, que você está lutando por uma causa digna, uma causa justa, uma causa que tem todo o poder de Jesus, todo o poder de Deus para que aconteça. Creia, não desista, não importa se você está no deserto 1 mês, 1 ano, não importa se você está 5, 6 anos, no tempo certo o Senhor vai fazer. Cada um tem o seu tempo. O meu foi 1 ano e 10 meses de deserto. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei de uma coisa, que vai chegar. O tempo da alegria, o tempo de cantar, a restauração, ela vai chegar. Mas primeiro ela vai chegar em você, depois na sua família, no seu casamento. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Creia, não desista, não se culpe mais pelo que aconteceu, porque o Senhor, Ele não nos condena. Quem nos acusa, né? O Senhor, Ele não te acusa, Ele não nos acusa. Quem te acusa é o inimigo. Quem te acusa é o inimigo da tua alma. O Senhor, Ele perdoa. Se o teu coração, ele verdadeiramente se arrependeu, o Senhor, Ele te perdoa de todos os teus pecados. Ele te limpa, Ele te guarda, Ele te protege. E no tempo certo, Ele exalta aqueles que se humilham perante Ele. Então não se culpe mais. Não sei o que você fez para estar nesse deserto, mas não se culpe mais por isso, porque agora são novas coisas, é um novo tempo, é um tempo de busca, e vai chegar também o tempo da colheita. Plante no reino, porque você vai colher também os frutos do reino. E eu creio nisso, no nome de Jesus. Muito obrigada por ouvir esse testemunho. E se de alguma forma isso te edificou, agradeça e dê glória a Deus, porque é tudo por Ele, é tudo para Ele. Hoje eu sou uma apaixonada por Jesus, e que acima de tudo você também possa ser. Amém.